Fala galera, hoje a gente vai falar de histórico médico, mas fica tranquilo que esse não é um vídeo médico, é um vídeo de desenvolvimento de aplicativos mesmo. Meu nome é Wellison e bora lá. Primeiro, eu não sou médico, sou desenvolvedor de aplicativos. E para que serve um aplicativo para histórico médico? Então, imagine que você começa a ver manchas na sua pele, ou então você vai a consultas médicas, ou então você faz exames, ou então você começa a consumir medicamentos. Isso tudo ao decorrer da sua vida. E aí imagina que a cada consulta você precisa falar isso para o médico, mas às vezes você não se lembra disso. Então por isso a importância do histórico médico, seja para você ou para o seu filho, ou filhos, ou então pessoas da sua família, para que você possa acompanhar ao decorrer do tempo o que está acontecendo com o seu corpo, com alterações, que medicamentos você está tomando, se você tem alguma doença, para ajudar o médico na hora do seu diagnóstico a ter mais informações, né? Munir ele de informações para que ele dê o diagnóstico mais correto e não te indique um dipirona, por exemplo. Então, alguns casos de uso seria você com uma criança, né? E aí, quando você vai até um médico e ele faz diversas perguntas, você já consegue rapidamente falar para ele, né? Principalmente se for uma urgência. O que aquela criança já passou, se houve alguma alteração no corpo dela, incomum, qual dia foi, se sumiu depois de algum tempo, se tomou alguma medicação, você consegue ter datas precisas para isso daí. Então, a gente alcança isso fazendo essas diversas anotações aí, ao decorrer da vida. Isso, normalmente, se você frequenta um hospital só, isso chama o prontuário médico, né? Eles têm todo o seu histórico lá e eles consultam, ou podem, pelo menos deveriam consultar, né? Para que eles entendam melhor o seu biotipo e coisas do tipo. Existem diversos aplicativos que fazem isso, só que você deve entender que há uma segurança de dados aí, né? Você não vai entregar seus dados biomédicos para qualquer empresa terceira aí que está construindo aplicativos e coisas do tipo. Por isso que aí a gente vai para nossa arquitetura aqui. A nossa arquitetura vai ser totalmente no seu Google Drive, então os dados são seus, não vai compartilhar com ninguém, exceto talvez o Google que não vai constar esses dados, né? Mas a gente vai armazenar esses dados no Google Planilhas. Depois, a gente vai fazer uma interface de app usando o AppSheet. E tudo isso vai estar aqui dentro do nosso Google Drive, usando o nosso espaço do Google Drive. Aqui no Drive, eu já criei uma pastinha, onde eu coloquei aqui um arquivo Excel. Então, você vai clicar com o botão direito e vai criar uma nova planilha para isso. E aí, é interessante que você crie uma pastinha, tá? Para organizar essas coisas aí. E aí vão ter algumas abinhas aqui, e aí você vê o que faz sentido para o seu caso. Mas aqui eu tentei ser o mais abrangente possível, incluir as várias planilhinhas, assim, vamos dizer assim. A primeira delas aqui, eu coloquei os parâmetros vitais. Então, por exemplo, a data que a gente fez esse tipo de medição, então a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, peso, altura e alguma observação que a gente quiser colocar aí nesse momento. Histórico familiares, que é uma coisa interessante. Às vezes, quando você vai doar sangue, eles perguntam se tem algum parente seu que teve diabetes, algum parente próximo do tipo. Você pode manter esse histórico familiar. Ah, meu pai teve tal coisa em tal período, e aí com isso a gente consegue saber. Na verdade, a gente não, né? O médico consegue saber se pode ser uma coisa crônica que ele está tendo agora, pelo histórico familiar de doenças. Consulta médica, isso aqui é bem interessante. Então, toda vez que você vai ao médico, aqui tem uma data, o motivo da consulta, né? Ah, sentindo uma dor abdominal, coisa do tipo. Aí é interessante colocar um médico e a especialidade dele. O diagnóstico que ele deu, né? Ele falou que é gastrite, por exemplo, aqui. E aí ele prescreveu aqui um remédio. E aí, algumas observações que a gente tem aqui. Isso é legal para que, ao decorrer do tempo, você consiga ver se algum médico prescreveu uma coisa que não deveria, você pode informar para outros médicos. É interessante várias opiniões. Talvez ficar fielmente ao médico e o que ele diz não seja tão interessante. E aqui, a parte de exames laboratoriais, esse daqui é um ponto interessante, porque você pode querer colocar o PDF dos exames inteiro aqui, ou então você pode querer colocar exame por exame, por exemplo, vitamina B, C, alguma coisa com lipídios, coisa do tipo. Então a gente vai deixar uma opção para a gente fazer essas duas coisas lá na frente. Então aqui a gente tem o tipo do exame, o hemograma, o resultado, valores de referência, né? Porque dependendo do laboratório,
você tem que considerar o valor de referência, o local e as observações. Vacinas que você tomou também é interessante. Alergias, então, se você tem alguma alergia, é interessante colocar aqui. Aí, inclusive, tem uma coluninha aqui do último episódio, né? Última vez que ocorreu essa alergia. E aí você pode manter todo esse histórico e também tem uma coluna de gravidade, né? Se ela é leve, moderada ou se ela é bem grave. O tipo da reação, né? Então, eu tenho aqui meu alergeno, que é o que causa essa reação. E aqui eu tenho o tipo da reação. E aí eu tenho a outra abinha aqui de procedimentos. Essa aba aqui, você pode colocar, por exemplo, fui fazer algo para remover uma mancha da pele, ou pintas. Eu tenho bastante pintas e em algum momento talvez eu tenha que removê-las. Então, procedimento cirúrgico ou coisa do tipo. Então, você pode registrar aqui nessa tela. Aqui, ó. No caso aqui tem um exemplo de cirurgia de apêndice. Esse é um exemplo de procedimento que você poderia fazer. Procedimento médico. E aí, a de medicamentos, que é aqui onde você vai registrar os medicamentos que você está tomando e coisas do frequência que você tomou, alguma observação, o nome do médico, o nome da medicação, e a gente inclusive pode colocar aqui o nome do médico que indicou, se houve algum, né? Ou se você está se medicando lá na farmácia. E aí, feito essa base aqui, e aí você inclui ou tira, eu vou deixando na descrição para vocês poderem duplicar tanto a planilha quanto o aplicativo já pronto. Então, tendo aqui, a gente vai aqui em extensões e AppSheet aqui embaixo. E eu vou criar um novo app. Fornecer algumas permissões, o AppSheet vai fazer todo o seu carregamento aqui, certo? Dada essa criação, a gente já consegue perceber aqui que ele já pegou a primeira abinha lá, de parâmetros vitais. E aí, com isso, a gente tem aqui o nosso botão de customizar com AppSheet, é o que a gente vai fazer agora. E aí a gente vai acrescentar as outras abinhas. Então aqui, ó, a gente reparar, a gente tem várias abas de informação. E a gente vai adicionar todas elas aqui na lateral esquerda. Eu vou vir em data e vou clicar aqui no mais in. Algumas recomendações de que já tem as tabelas e somente eu clicar e ir adicionando. Então estão todas incluídas aqui. E aí eu vou começar a fazer algumas alterações. Você vai ver aqui na lateral e a gente vai editar aqui, ó, nosso submenu para adicionar mais. Então, aqui na nossa navegação primária, eu vou clicar aqui no mais in e vou criar uma nova view. E aí eu vou criar para todas. Então, essa daqui vai ser do histórico familiar. Histórico familiar. Vou adicionar um nome aqui. Beleza, já tem aqui meu histórico familiar, ó. Depois a gente faz uns ajustes de design. Agora aqui eu vou adicionar mais uma. E essa daqui agora vai ser as consultas médicas. Simplificar os nomes aqui, ó, para que caiba. Vou adicionar mais uma. Esses vão ser meus exames. E aí ele já foi aqui pro menu de navegação, porque esse aqui já vai começar a ficar apertado. E aí ele vai ficar aqui, ó. Mas eu posso ainda mover ele ali para cima. Só que eu vou ter aqui um pouquinho menor. Vou criar uma nova view aqui. E eu vou adicionar todos aqui. Agora as vacinas. Talvez coisas que você registre com menos frequências, tipo vacinas, você possa deixar no menu superior. Vacinas e os meus medicamentos. Beleza, tenho todas as minhas views criadas aqui. Inclusive o app já está funcional, ó. Só com isso eu já consigo visualizar e registrar novos dados. Então, olha aqui, ó. Grau de parentesco, nome do familiar, condição médica, idade do diagnóstico, o status. Sacanagem o jeito que ficou isso aqui, né? Status, vivo ou falecido. Mas você pode alterar isso daqui lá na planilha sem problema nenhum. E aí eu consigo já registrar todo o meu histórico médico aqui. Por exemplo, vamos registrar aqui um procedimento. Deixa eu colocar ele lá na página inicial, Primary Navigation. Então ele vai estar aqui, ó, procedimentos. E aí eu vou adicionar um novo aqui, ó. Então a data desse procedimento, vamos colocar que foi feito hoje. Remoção pintas. Então o local foi no SUS. O Dr. Pink fez essa remoção. Essa observação, posso colocar algumas observações, 5 dias de recuperação. E aí eu já consigo registrar todo esse histórico. Então, quando você for em um médico e ele te perguntar sobre essas alterações, o que você tem tomando, o que você vem tomando de medicamento, coisa do tipo, você pode mostrar aqui a abinha para ele e detalhar todos os itens, claro, né? Se ele estiver disposto a ouvir isso daí. E agora a gente pode fazer umas personalizações nesse formulário. Então, esse formulário de histórico familiar eu achei que tá legal. Me mostra todas as informações aqui.
Esse de exames, eu acho que eu vou alterar isso. Eu tenho que colocar uma coluninha de anexo lá. Então, eu vou vir aqui em exames, colocar uma coluninha de anexo. Vou vir aqui na minha data, em exames, eu vou dar um refresh aqui para ele regenerar. E eu vou fazer algumas alteraçõezinhas de tipo das colunas. O AppSheet ele é bem automático, então ele já pegou a maioria dos tipos, eu não preciso me preocupar tanto. Mas vamos lá, anexo ele vai ser do tipo file. Então eu vou poder entrar com o anexo aqui, observação texto, local, a maioria é texto, então não preciso alterar nada do tipo. Tipo de exame, data, então ele já reconheceu tudo aqui. Causa, idade eu poderia colocar número, mas talvez não seja necessário. Então, o que me importa aqui bastante é as colunas de data. E as colunas de data estão todas corretas aqui. Beleza. Vou dar um save e vou dar uma testada aqui nos meus exames se o meu anexo está funcionando. Então, aqui eu já consigo anexar. Ou então eu posso, vitamina, eu posso colocar por partes. Então, aqui deu 100, o valor de referência lá era de 500, 600. Isso aqui é um pouco mais complicado, talvez é melhor fazer por anexo mesmo. Então, você, assim que faz o hemograma completo lá, sanguíneo, você pega aquele anexo, coloca aqui a data, o laboratório, e é interessante também. E aí vai do uso. Espero que vocês tenham gostado desse histórico médico, ele é bem útil para a gente poder acompanhar ao decorrer da vida como o nosso corpo está se comportando. Eu pretendo fazer mais vídeos para a gente deixar esse aplicativo um pouquinho melhor, por exemplo, eu poder gerenciar várias pessoas da minha família, eu tenho mais de um filho. No momento eu só consigo fazer com dados de uma pessoa só, mas a gente fazer um upgrade desse aplicativo e também automações para que a gente possa gerar um documento com todos esses dados e a gente facilmente mostrar para o médico, ele consiga ver no papel, a gente imprime e leva no dia da consulta, coisa do tipo. Todos os links vão estar na descrição, tanto da planilha para você poder fazer alterações, quanto do aplicativo para você duplicar facilmente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como que a gente pode duplicar os apps do AppSheet que a gente vem fazendo aqui. Vou estar deixando aqui no card aqui em cima e você pode conferir lá. É isso aí, valeu!